Olá, colegas. Meu nome é Leonardo Torres, sou professor de Direito Administrativo. Estaremos juntos nesse curso preparatório para provimento do cargo de delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Você em breve. Tudo bem, gente? Edital já foi publicado, muito bem. Prova objetiva dia 17/5, prova discursiva dia 9/8. São 100 vagas para o provimento e 100 vagas para a formação do cadastro de reserva, ou seja, tudo conspira ao seu favor. Meus amigos, em relação à nossa praia, o direito administrativo, o nosso edital ele é um tanto quanto, digamos, generoso. Ou seja, ele aborda os temas principais que quase completam o curso de direito administrativo. Por exemplo, sem esgotar o nosso edital, princípios da administração, conceito de direito administrativo, serviços públicos, estrutura da administração pública, mas o quê? Responsabilidade civil do Estado, agentes públicos, bens públicos, dentre outros temas. Legal? Vocês notarão que nem sempre será possível, em nossas aulas, nem sempre, o aprofundamento em relação a todos os temas, até pela grandeza de nosso edital. Mas eu tenho certeza, colegas, que as nossas aulas serão bem proveitosas. Legal? Outro ponto importante. É fundamental que você tenha, na minha opinião, um manual caseiro bem organizado. Porque se você tem um manual caseiro bem organizadinho, isso é fundamental para que você faça uma revisão pré-prova. E no que depender de mim, você terá praticamente uma neurose cadernal. Tudo bem, colegas? Muito bem. E que Deus ilumine aí a nossa empreitada. Muito bem. Gente, ponto de número 1 que consta em nosso edital, ponto número 1, conceito de direito administrativo. Legal. Quais será que são as escolas que buscam conceituar o que é o direito administrativo? Só que antes disso, de verificarmos o conceito que se adota hoje em nosso direito pátrio de direito administrativo, um passo atrás. Vamos relembrar a dicotomia. O que é a dicotomia? A divisão dicotômica do direito. Então vem aqui, gente, ó. Ponto de número 1, relembrando, dicotomia do direito, ou divisão dicotômica, que vocês já conhecem, mas vamos apenas relembrar. Dicotomia do direito. Meus amigos, o que é o direito posto? Relembrando, o que é o direito posto? O direito posto, doutores, nós sabemos que é o conjunto de normas que são impostas de uma forma coercitiva pelo Estado. Então aqui sem novidade alguma, o direito posto, nós sabemos que é o conjunto de normas que são impostas de uma forma coercitiva, impositiva pelo Estado. Para quê? Para garantir a ordem pública, uma paz social, uma convivência harmônica. Tranquilo. Então direito posto, conjunto de normas jurídicas que são impostas de uma forma coercitiva pelo Estado. Muito bem. Só que o direito posto, nós sabemos que tem uma divisão. Direito posto interno e direito posto externo. Relembrando, gente, ó, nós temos regras de direito posto interno, legal, e nós temos regras, doutores, de direito posto externo. Meus amigos, futuros delegados de Polícia Civil do DF, o que regulam as regras de direito posto externo? Nós sabemos que as regras de direito posto externo regulam o quê? Relações jurídicas celebradas entre pessoas internacionais. As regras de direito posto externo, nós sabemos disso. Elas regulam relações jurídicas pactuadas, travadas, celebradas entre pessoas jurídicas ou pessoas físicas internacionais. Um exemplo de um ramo do direito posto externo. Vamos lá, gente. Exemplo clássico. Por exemplo, aqui, ó, o direito internacional. Por exemplo, o direito internacional é um exemplo de um ramo do direito posto externo. Legal. Que neste momento não nos interessa. Muito bem. Direito posto interno que nos interessa agora são normas jurídicas, legal, que regulam o quê? As relações jurídicas celebradas, travadas, pactuadas dentro aqui do território nacional, entre pessoas nacionais. Vem comigo. Direito posto interno, então, as regras que regulam o quê? As relações jurídicas celebradas dentro do território nacional. Muito bem. E o direito posto interno, ele tem uma divisão doutrinária. Gente, tecnicamente o direito é uma coisa só que a doutrina, até para facilitar a vida aqui dos acadêmicos, ela divide aqui o direito posto interno em dois grandes blocos, que vocês já conhecem. O direito posto interno privado e o direito posto interno público, sem novidade alguma. Meus amigos, e o que seria a dicotomia do direito? Aqui, ó. Essa divisão doutrinária que divide o direito em dois grandes blocos. Direito posto interno público e direito posto interno privado. Ok? Muito bem. Recordando, os ramos do direito privado, eles regulam o quê? Eles regulam relações individuais. Eles regulam o seu dia a dia. Eles regulam o quê? Os interesses egoísticos. Na verdade, o direito privado, o que prepondera nele? Os interesses individuais.
exemplo clássico de um ramo do direito privado, o direito civil, que regula o seu dia a dia, o seu cotidiano, os interesses egoísticos dos indivíduos. Direito civil. Muito bem. Tanto que o Código Civil é conhecido como a Constituição do Homem Comum. Muito bem. Então, tecnicamente, colegas, o direito privado, o que ele regula? As relações jurídicas celebradas entre particulares e particular. Então, se for uma relação jurídica celebrada entre particulares, o que prepondera aqui? O interesse egoístico do particular? Isso será regulado por um ramo do direito privado. Por exemplo, direito civil, sem novidade alguma. Agora vem aqui, ó, direito público. Colegas, no direito público, ele regula que as relações jurídicas celebradas entre Estado e Estado e Estado e particulares. Ou seja, os ramos do direito público, eles regulam o quê? As relações jurídicas celebradas entre ou Estado e Estado ou Estado e particulares. Ou seja, colegas, isto é, aqui no direito público, qualquer decisão adotada afeta o interesse público. Aqui o interesse é público. E aqui no direito privado o interesse é o quê? O interesse é privado, o interesse egoístico. Tudo bem? Exemplos clássicos de ramos do direito público interno. Vem comigo. Direito constitucional, sem novidade alguma. Direito tributário, que é um ramo aqui do direito posto interno, também público, muito bem, que define de que forma que o Estado meterá a mão no seu bolso, muito bem, tributário. E aqui, gente, ó, direito administrativo, muito bem. Então, direito administrativo, recordando, é um ramo do direito público interno, legal, nessa divisão dicotômica, que tem por objeto o estudo da administração pública. Então, aquele conceito bem objetivo, é um conceito pobre, que iremos aí nos aprofundar nesse conceito. Não é o suficiente, mas por enquanto basta. Direito administrativo é um ramo do direito público interno que tem por objeto o quê? O estudo da administração pública. Ok, gente? Eu insisto, hein? É um conceito pobre que no momento basta, mas iremos aí nos aprofundar. Legal? Meus amigos, direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Não repito, eu prometo. Legal. O que é administração pública? Se vocês notarem, o nosso edital, além de requerer o conceito de direito administrativo, também pede o que? O conceito de administração pública. Legal? Só que para que saibamos com exatidão o que é administração pública, nós temos que tratar de um outro ponto, que vocês já conhecem, mas vamos relembrar. Vem comigo. Ponto de número 2, vamos lá, gente, ó. Ponto de número 2, tudo para poder conceituar o que é administração pública, que é o foco do direito administrativo. Muito bem. Ponto de número 2, relembrando, aquela famosa teoria da separação das funções estatais. Teoria da separação das funções estatais. Muito bem. Doutores, relembrando que modernamente não se fala mais em teoria da separação dos poderes, e sim teoria da separação das funções estatais. Por quê? O poder estatal, ele é um só. Na verdade, essa teoria, ela divide, ela fragmenta o Estado em 3 funções. Legal? Então, modernamente, teoria da separação das funções estatais. Não diga teoria da separação dos poderes. Muito bem. E nos moldes atuais, ela foi idealizada por quem? Pelo Barão de Montesquieu. Pelo Barão de Montesquieu. Muito bem. O nobre pensador francês. Só que muito cuidado por quê, gente? Na verdade, Montesquieu, ele ganhou a fama. Porque inicialmente tal teoria, ela foi o quê? Desenvolvida por Aristóteles, muito bem. Depois foi, enfim, deram um plus nessa teoria, quem foi? O John Locke, outro pensador inglês, e por fim, o Barão de Montesquieu. Início com Aristóteles. Depois deram um plus, no caso, John Locke deu um plus nessa teoria, e por fim o Barão de Montesquieu. Essa teoria nós sabemos que ela divide o Estado em 3 funções típicas, até para que haja equilíbrio. E estas funções, nós sabemos disso, serão exercidas por 3 poderes, 3 órgãos distintos, harmônicos e independentes. Vamos lá eles então. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, sem novidade alguma também, colegas. Então, vou colocar aqui, ó. Poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, ok? São 3 poderes distintos que exercerão funções típicas, funções típicas. Muito bem. Vamos colocar aqui, gente, ó. Primeira coluna.
Qual que é a função típica do Poder Executivo, na teoria da separação das funções estatais? O Poder Executivo é especialista em quê? Nós sabemos. O Poder Executivo ele é especialista na função administrativa, atividade administrativa. Quando se fala administração pública, nós sabemos quem é o expert, o especialista do Poder Executivo. Legal. Para nós, estudantes, apaixonados pelo direito administrativo, a função típica exercida pelo Poder Executivo, ela é importante? Lógico. Por quê? O direito administrativo estuda a administração pública e o expert é o Poder Executivo. Legal. Na prática, o que é administração pública? Vem comigo, gente. Quando se fala em atividade administrativa, nós temos 3 funções básicas. Primeira, serviços públicos, é uma atividade típica da administração pública, serviços públicos, segurança pública, abastecimento de água e esgoto, dentre outros. O fomento é também uma atividade típica da administração pública. O fomento, muito bem. Incentivo, ajuda, auxílio, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, SISU. Fomento é uma atividade típica da administração pública, muito bem. E terceira atividade que é típica da administração pública, a intervenção administrativa. Vou abreviar, tá, colegas? Intervenção administrativa. O que seria intervenção administrativa? Que é uma atividade típica também da administração pública. Meus amigos, intervenção administrativa ocorre quando? Sempre que o Estado ele intervém no direito, numa atividade individual, impondo regras em prol do interesse público. Exemplo clássico, quando o Estado age com seu poder de polícia administrativa. Por exemplo, limita em sua propriedade, direito individual seu, o número de pavimentos em prol do interesse público. É pura intervenção administrativa, é puro poder de polícia e é uma pura atividade da administração pública. Então, a partir de agora, a administração pública, no sentido material, quais são as 3 atividades típicas? Serviço público, fomento e intervenção administrativa. E o expert, o Poder Executivo. Ok? Dando continuidade, relembrando, vamos lá. Legislativo, sem novidade, função típica, atividade legiferante. Legiferante. Elaborar leis, que na verdade são comandos abstratos que proíbem, permitem ou obrigam. Muito bem. Função típica dele, através de um processo legislativo, ele legisla, elabora leis. Atividade legiferante. O que é uma lei? Um conceito básico. É um comando abstrato, que ora proíbe, ora permite e ora obriga. E não se esqueçam, hein? O Brasil é um Estado democrático de direito. Ou seja, a lei está acima do Estado e dos particulares. Muito bem. Só que não se esqueçam do quê? O legislativo ele tem uma segunda função típica, a fiscalização. Para a maioria, a fiscalização também é uma atividade típica do poder legislativo. Exemplo clássico, a instalação de uma CPI. Fiscalização, para a maioria, doutores, é uma função típica também do poder legislativo. Muito bem. Tanto que nos primórdios ele foi criado para quê? Para fiscalizar a administração pública. Vem comigo. Função típica do Poder Judiciário, sem novidade, atividade contenciosa. Atividade contenciosa. O Poder Judiciário, quando provocado, ele substitui a vontade das partes e resolve contendas, litígios, aplicando o direito ao caso concreto. Ou seja, a função típica do Poder Judiciário, sabemos disso, resolver contendas, sem novidade. Muito bem. Colegas, só que nós sabemos também que essa teoria que o Brasil adota expressamente, lá no artigo 2º da Constituição Federal, ela não é estanque, ela não é absoluta. Por quê? O próprio Constituinte originário, ele autorizou que os poderes do Estado exercessem funções atípicas, até para garantir o equilíbrio. Só que estas funções atípicas que o Constituinte autoriza que os poderes exerçam, na verdade são instrumentos para a atividade principal, para a atividade típica. Então vem comigo, vamos lá. Segunda coluna, função atípica. Função atípica. Nós sabemos que atipicamente, por exemplo, vamos lá, função atípica. Nós sabemos que atipicamente, por exemplo, o Poder Executivo, ele, por exemplo, exerce atividade o quê? Legiferante. 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 Vamos abreviar aqui, ok? Exemplo clássico, meus amigos, artigo 62 da Constituição Federal. Quando o presidente da República, numa situação de relevância e urgência, ele edita uma medida provisória. Exemplo clássico dos clássicos,
mais clássico que Chaves e Acapulco, ok? Então, quando o presidente da República, com autorização da Constituição Federal, edita uma MP, ele está o quê? Legislando atipicamente, dentre outras situações. Leis delegadas, por exemplo, decretos autônomos, por exemplo, é o Poder Executivo legislando atipicamente. E quem autoriza? O Constituinte originário. Muito bem, prossigamos. Segunda coluna, função atípica. Nós sabemos também que o Poder Executivo, atipicamente, ele também realizará atividade contenciosa, ok? Atividade contenciosa. Por exemplo, meus amigos, quando o Poder Executivo, ele através de um processo administrativo disciplinar, de um PAD, ele demite um servidor público, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Processo administrativo disciplinar é uma função contenciosa atípica do Poder Executivo, ok? Só que muito cuidado. O que eu responderia em prova? Excelência, o Poder Executivo, atipicamente, ele exerce a função contenciosa, legal? Só que as suas decisões, por exemplo, num processo administrativo, não têm força de definitividade, elas não são definitivas, porque nós sabemos que no que tange à legalidade ainda cabe o quê? Um controle judicial. Eu responderia assim, que o Poder Executivo, atipicamente, até resolve contendas. Só que as suas decisões não são definitivas. Por quê? No que tange à legalidade, cabe ainda o controle judicial. Ok? Muito bem. Completando aqui então, meus amigos, legislativo, atipicamente, nós sabemos, ele também exerce a função, a atividade administrativa. Exemplo clássico, quando o Senado Federal, por exemplo, publica um edital de licitação para a compra de tablets para os servidores públicos, consoante o artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. Ele está o quê? Se administrando. Se vocês notarem nesse dispositivo, a Carta Magna, doutores, ela autoriza o quê? Que o Legislativo se administre. É uma função atípica que eu insisto, é um instrumento para a atividade fim dele, atividade típica. Legal. Atipicamente, ele também exerce atividade contenciosa. Atividade contenciosa. Ok? Outro exemplo clássico dos clássicos, que você encontra em qualquer manual de direito administrativo, é o presidente da República sendo julgado por um crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Vem comigo. Então, se o presidente da República, coloca aqui, presidente da República, ele praticar um crime de responsabilidade, nós sabemos que ele não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estará sujeito ao julgamento político pelo Senado Federal, colegas. Senado Federal, ele realiza o julgamento, ok? Muito bem. Por exemplo, ó, se o presidente da República atentar contra o Pacto Federal, por exemplo, a presidenta, ela encabeça o movimento separatista, por exemplo, Separa Brasil, lá no Facebook, ela pratica em tese um crime de responsabilidade, julgamento pelo Senado. Depois verifiquem lá o artigo 52, inciso 1 da Carta Magna, que estampa essa possibilidade. Vou até utilizar aqui o quadrinho de baixo, não tem problema. Ok? Muito bem. E só para que possamos aqui fechar a nossa tabelinha, colegas, vem aqui. Poder Judiciário, atipicamente, ele também exerce a função administrativa. Exemplo clássico dos clássicos, quando, por exemplo, o Tribunal de Justiça de um Estado, ele publica um edital de concurso público para provimento de cargos em sua estrutura, ele está o quê? Ele está administrando a si próprio. E quem autoriza isso? Aqui, ó. Depois verifiquem com calma o artigo 96, inciso 2, a linha B da Carta Magna, que autoriza expressamente que o judiciário se administre. Muito bem? E para fechar aqui, meus amigos, atividade legiferante. Nós sabemos que o Poder Judiciário atipicamente também exerce atividade legiferante. Qual que é o exemplo clássico dos clássicos? Quando, por exemplo, o TJ de um Estado, ele elabora o seu regimento interno. Seu regimento interno. Meus amigos, o que é o regimento interno? É materialmente uma lei. Materialmente é uma lei. Que organiza, que estrutura o funcionamento de um tribunal. Por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça. E é o próprio TJ que elaborará o seu regimento interno, consoante o artigo 96, inciso 1, a linha A da CF. Ok? Ou seja, isto é, quando o TJ elaborar o seu regimento interno, está o que? Atipicamente legislando. Doutores,
No final das contas, os três poderes administram, julgam e legislam. Cuidado. Será que o direito administrativo se limita a estudar a administração típica do Poder Executivo? Lógico que não. Ele estuda toda a administração pública dos três poderes. Ok? Pergunta de prova. Seria possível hoje a aprovação de uma emenda constitucional retirando uma função típica, por exemplo, do Poder Executivo e transferindo-a ao Poder Legislativo? Hoje seria possível uma emenda retirar uma função típica do Poder Executivo e, por exemplo, transferi-la, conferi-la ao Poder Legislativo? Atualmente não. Por quê? Porque nós temos uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é a separação dos poderes. Não será nem discutida uma proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Hoje entende-se o quê? Se uma emenda objetiva transferir uma função típica de um poder para outro, seria uma afronta à separação dos poderes, ok? Quando que foi possível, então, que se conferisse uma função atípica ao poder? Na criação da Constituição Federal. Poder constituinte originário, ilimitado, incondicionado, ok? Atualmente, não mais. Cláusula pétrea, separação dos poderes. Tudo bem? Muito bem. Então, tranquilão, essa teoria aqui não é estanque, não é absoluta. Muito bem. Meus amigos, prossigamos então. Coloquem aí, ó, ponto 3, sem perder tempo. Muito bem. Ponto 3. Ponto 3, coloquem assim, ó, conceitos de administração pública. De administração pública. Vamos lá, gente, vamos lá, que, né, eu tenho de vez em quando um toque, que as letras têm que sair, né, muito bonitas. Tem o toque, vamos lá, gente. Conceitos de administração pública, mas nada que alguns anos de terapia não curem. Vamos lá. Conceitos de administração pública. Doutores, nós temos dois principais conceitos de administração pública. Um conceito objetivo e um conceito subjetivo. Vem comigo. Conceito objetivo de administração pública. Legal. Mesma coisa que conceito material. Ou conceito funcional. São expressões sinônimas. E cuidado que as bancas adoram a expressão sinônima. Tem meio que uma tara sexual por isso. Cuidado, hein? E a administração pública também, meus amigos, futuras autoridades policiais, pode ser estudada sob um ponto de vista subjetivo. Vem aqui, ó. Conceito subjetivo de administração pública. Subjetivo. Subjetivo, mesma coisa que formal ou sentido orgânico. É muito fácil, muito fácil. O que é administração pública no sentido objetivo? O que o examinador do mal ele quer de você? Quando ele pergunta, candidato, me defina a administração pública no sentido objetivo. Traduzindo, candidato, o que faz a administração pública? Candidato, quais são as atividades típicas da administração pública? Vem comigo então. Sentido objetivo, simplesinho. Quais são as atividades típicas da administração pública? Meus amigos, as atividades típicas da administração pública são 3, que vocês já conhecem. Serviços públicos é uma atividade típica da administração pública, integra o seu conceito objetivo. Mas o que? Fomento é mais uma atividade típica da administração pública. E a terceira, a intervenção administrativa, que também integra aqui o conceito objetivo de administração. Fomento, serviço público e intervenção administrativa. Ok? Muito bem. Agora, o que a banca ela quer de você quando ele pergunta assim, candidato, meu filho, defina administração pública no sentido subjetivo. Não é o que faz a administração pública. Quem faz a administração pública? Quem são os sujeitos que administram? Vem comigo. Então, no sentido subjetivo, a administração pública engloba o quê? Aliás, qual que é o conceito? Quem são os sujeitos que administram? Quem é que faz a administração pública? Qual que é a forma que a administração pública ela assume? E englobando o conceito subjetivo, nós temos o quê? Os agentes públicos. Os agentes públicos. O que é o agente público? Todo aquele que exerce uma função pública. Do mesário ao presidente da República.
todos integram o conceito subjetivo de administração pública. Os órgãos públicos, que são centros de competência criados por lei para viabilizar a especialização da administração, os órgãos públicos, por exemplo, o Departamento de Polícia Civil do Distrito Federal, sua futura casa, é um órgão público do Poder Executivo do DF, conceito subjetivo de administração, e também as entidades públicas. As entidades públicas, doutores, que são pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta, elas também integram o conceito subjetivo de administração. Exemplo aqui, uma autarquia. Uma autarquia integra o conceito subjetivo de administração pública. Por exemplo aqui, senhores, o INSS, ok? Então, muito fácil. Conceito objetivo, atividades. Conceito subjetivo, pessoas, ok? Como que a banca ela pode elaborar uma questão sobre isso? Assim, ó, candidato, o serviço postal, ele integra o conceito objetivo ou subjetivo de administração pública? Serviço postal, vem comigo. Serviço postal é um serviço público. Conceito o que, colegas? Conceito objetivo, ok? Agora vem aqui. E o carteiro, que distribui cartas, que é um empregado público, ele integra o conceito objetivo ou subjetivo de administração pública? Vem comigo. O carteiro, ele é uma espécie de agente público. Conceito subjetivo. Ok? E já aproveitando o gancho, e os Correios? Que na verdade trata-se de uma empresa pública federal, lá da administração pública indireta. Correios é uma entidade pública. Entidade pública? Aqui ó, integra o conceito subjetivo de administração pública. Tudo bem, meus amigos? Na boa. Só erra quem quer, ok? Muito bem. Aproveitando o gancho, eu preparei duas questõezinhas sobre esses conceitos iniciais de administração pública. Vamos a elas então, vem comigo. Opa, veio para cá? Foi. Primeira questão, fala o seguinte. No que tange ao conceito e à abrangência do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. Disciplina predominantemente relações horizontais. Colegas, errado por quê? Sendo o direito administrativo um ramo do direito público, ele disciplina relações primordialmente o quê? Verticais, Estado e particulares, e não relações horizontais, particulares. Muito bem, a assertiva 1 é incorreta. Muito bem. Tem como objeto de estudo o aparato estatal de execução de políticas públicas. Senhores, em poucas palavras, tem por objeto o estudo da administração pública. Por quê? O que nós notaremos na próxima aula com mais minúcia? Que esse aparato estatal para execução de políticas públicas nada mais é do que a administração pública. Todo o aparato estatal para que se execute, poder executivo, as políticas públicas, dá-se o nome de administração pública. E o direito administrativo estuda a administração pública. É a B que nos interessa. Muito bem. Por que a C é falsa? Tem como um de seus objetos principais o estudo do exercício da função política. Não, isso fica a cargo do direito constitucional. Função política não é nossa praia. Volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que esse poder que exerce com exclusividade a função administrativa. Nós verificamos que não, que a função administrativa no final das contas será exercida pelos três poderes. Muito bem. E a E estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público, de forma nenhuma. Também estuda, por exemplo, as pessoas jurídicas de direito privado que prestarem o quê? Serviços públicos. E não se esqueçam que, sendo o direito uma ciência humana, cuidado com expressões taxativas. Nunca, apenas, jamais, quase sempre tornam a assertiva incorreta. Ok? Vem aqui, ó. Última questão. Assinale, vamos logo aqui, ó. Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. A, objetivo e funcional. B, material e funcional. C, objetivo e subjetivo. D, orgânico e subjetivo. Meus amigos, aqui, né? Claro, objetivo e subjetivo. Objetivos são o quê? Atividades típicas da administração pública. Legal. E subjetivo são o quê? Os sujeitos que administram. Perfeito? Objetivo e funcional são expressões o quê? Sinônimas.
material e funcional são sinônimos. E, na verdade aqui a setinha, meus amigos, ela tomou Rivotril, né? A setinha ela está bêbada. Então desconsidere a setinha, eu peço desculpas. A setinha ela tomou Rivotril com uísque, porque na verdade os conceitos de administração pública são dois, ó, objetivo e subjetivo. Por que não poderia ser o D, orgânico e subjetivo? Porque são expressões sinônimas. Então aqui, sem sombra de dúvidas, a setinha ela está drogada, ok? É a C que nos interessa, a questão que é a correta. Sentido objetivo e subjetivo. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado pela atenção, ok? Bons estudos, enfim, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até a próxima aula. Obrigado.